Como é sabido, nós na função pública e onde muitos dos colegas também são parte integrantes, o âmbito da atuação do servidor público é sempre a lei. E nesse contexto, a contabilidade pública também é feita baseada em legislação. Como é do nosso conhecimento, nós temos regras, quando digo nós contabilistas, não é? A nossa ciência, para além de ser ciência, a contabilística ela é técnica contabilística, e então nós estamos cheios de normas e métodos que nos permitem com que essa contabilidade seja feita. Então, para nós também, cá no nosso país a contabilidade é realizada, mas ela deve, de facto, obedecer regras e padrões internacionais. Então, das normas e métodos que são padrões internacionais, então o nosso país, sendo um país soberano, também tem a forma como esses métodos e normas internacionais devem ser aplicadas cá no nosso país. E ali vamos ver um dos diplomas que vai falar sobre o sistema contabilístico do Estado angolano. Como é que ele está a estrutura, como é que está a sua composição e como é que essa contabilidade deve ser feita. Porque nós podemos até dizer assim, ok, a contabilidade é feita num determinado país, nós gostaríamos que fosse também da tal forma como se faz naquele país. Não, porque nós temos também a nossa legislação que permite de maneiras que a contabilidade seja realizada. Então, nós vamos falar desse sistema que é de lei, o que a lei nos diz para que a contabilidade pública seja feita. E depois vamos passar rapidamente em como é que os registros são realizados. Quando digo aqui os registros, são registros contabilísticos. São os registros que têm a ver com a execução orçamental, a arrecadação das receitas e a realização das despesas. Nós, se passarmos nas empresas, saberemos facilmente localizar quem é o contabilista, porque vamos encontrar uma personalidade, alguém inscrito na ordem dos contabilistas e que é o contabilista dessa determinada instituição, digo empresa. Isto é no setor empresarial, tanto público como privado. Mas se nós chegarmos no setor administrativo público e passarmos nas instituições públicas, não vamos encontrar essa pessoa, essa personagem que é responsável pelo registro contabilístico. Agora, será que não há registros contabilísticos na administração pública, digo, nos órgãos que têm dotações orçamentais? Naturalmente existe o registro contabilístico, só que as pessoas que efetuam esses registros, de uma forma ou outra, por não ter conhecimento, acabam por não perceber de que, a partir do momento em que ele faz um registro e vai no computador com acesso ao SIGF e executa uma despesa ou receita, naturalmente ele estará a efetuar o registro contabilístico. Então, como é do nosso conhecimento, todos nós, os contabilistas, já sabemos de que depois do registro vem a informação. E ali nós veremos quais são esses balanços que são disponibilizados à medida que a execução orçamental vai ocorrendo. E a execução orçamental pressupõe a arrecadação das receitas e a realização das despesas. Que no final, como é do nosso conhecimento, quando há o desequilíbrio entre as receitas e despesas, no caso digo, receita menor, despesa maior, então há necessidade de se financiar a execução. Então ali vem a parte da dívida. Então ali nós veremos como é que de facto esses processos eles vão se realizar. E os balanços, que é a informação para a tomada de decisão, e nós veremos que, na essência, nós temos, nesse momento, 4 balanços. O balanço orçamental, o financeiro, o patrimonial e a demonstração de variações patrimoniais. E depois, por fim, vamos também falar depois da Conta Geral do Estado. Então, o que é a Conta Geral do Estado? Em resumo, a Conta Geral do Estado é uma prestação de contas. Uma prestação de contas do titular do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Porque na execução orçamental, nas suas 4 fases, tem a primeira fase, que é a fase da elaboração, que é da competência do titular do Poder Executivo. A fase de aprovação é da competência do Poder Legislativo. A fase da execução é da competência do Poder Executivo. E, por fim, temos a fase de controle, que, para além do controle interno, que é da responsabilidade do titular do Poder Executivo, tem o controle externo, que é da competência do Poder Legislativo. E que depois socorre-se, de facto, como está previsto, a auditoria externa que é feita pelo Tribunal de Contas. Então, a Conta Geral do Estado, então, acaba por ser uma prestação de contas do titular do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Então, sendo assim, a primeira legislação no enquadramento legal
nós temos a lei 15/10, de 14 de 7, que nós conhecemos. O diploma é o decreto executivo número 103/22, de 1 de abril, que aprova as regras anuais de execução do Orçamento Geral do Estado. Então, este decreto presidencial, e muitas das vezes, sempre que eu tenho oportunidade, gosto de dizer isto, e não vou deixar de dizer também para os ilustres colegas, esse diploma foi aprovado no dia 1 de abril, e por regra, dia 1 de abril, né, sabemos que é dia das mentiras, né? Mas esse diploma é um diploma verdadeiro. Então, ele é um decreto presidencial assinado neste dia, que são as regras da execução do Orçamento Geral do Estado. Como é do nosso conhecimento, nos princípios do orçamento, existe um princípio que é chamado princípio da legalidade. Então, o orçamento é lei. Só a execução de orçamento de um ano, ele está cheio de leis. Nós temos 4 leis, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Primeiro, na primeira fase da elaboração do orçamento, tem que ter um diploma que vai pautar a atuação dos servidores públicos que vão elaborar o orçamento. Nós dissemos que tudo que se faz na função pública é de lei. E então, esse primeiro diploma que vai orientar os gestores públicos em como vão elaborar o orçamento é a primeira legislação ou primeiro diploma do orçamento daquele ano. Depois, elaborado o orçamento, ele é levado à Assembleia Nacional pelo titular do Poder Executivo como projeto-lei. E quando chega à Assembleia, como é do nosso conhecimento, ele é analisado e, de facto, é discutido, e aquele processo todo que bem conhecemos, e ele depois é aprovado na generalidade, depois passa na especialidade, depois volta na plenária e o orçamento é aprovado. E quando ele é aprovado, volta para o titular do Poder Executivo como uma lei, a lei do orçamento daquele ano. Depois, na sua execução, o titular do Poder Executivo exara esse diploma que está aqui, que é o decreto presidencial, no caso, é o 73/22, que é do orçamento de 2022, também é extensivo para 2023, porque enquanto não se alterar, então continua a ser o mesmo diploma válido. Então, neste diploma, que vai pautar a conduta dos servidores públicos na execução orçamental, também encontramos termos e condições que nos orientam como é que a contabilidade pública deve ser realizada. E contém um capítulo até muito específico que vai falar sobre a prestação de contas públicas, aqui nas regras de execução do orçamento. O outro diploma, que é o 36, outro diploma que é o 36/09, de 12 de agosto, este é que vai aprovar o regulamento do sistema contabilístico do Estado. Mas voltando para os diplomas que têm a ver com orçamento, para além do decreto da execução do orçamento, tem um outro decreto que é do encerramento do exercício, porque antes de fechar o orçamento também tem que se obedecer regras. E ali estou a voltar no princípio da legalidade do orçamento. Então, um orçamento, num ano, só de um ano, tem 4 diplomas legais a serem observados. Então, o orçamento é um documento muito forte do ponto de vista legal. O decreto 36, este será o objeto de um dos pontos que nós vamos tratar, que vai aprovar o regulamento do sistema contabilístico do Estado angolano. E o decreto executivo 39/09, 17 de agosto, este aqui é que vai estabelecer os procedimentos e normas a observar na fiscalização orçamental financeira. Mas, em poucas palavras, este é o diploma que diploma, nós chamamos o diploma do ordenador da despesa. E aqui onde encontramos os termos e condições de todos os gestores que têm a competência de validar uma ordem de saque e depois, consequentemente, retirar-se recursos da conta única do Tesouro para poder se pagar os fornecedores de bens e serviços. Em outras palavras, seria o titular do órgão orçamental e então ele tem também esse diploma. Então, por que é que trazemos esse diploma para aqui? Porque a atuação do gestor público também tem impacto na contabilidade, porque as ações que ele vai tomando são estas que vão ter impacto na contabilidade. E então, ali, ele é orientado à conduta que ele deve pautar para a execução do orçamento. O outro diploma, o 73/01, de 12 de outubro, este aqui é um dos diplomas, o mais antigo de todos que nós estamos aqui a ver. Este aqui é que aprova o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, SIG. Porque o sistema que se utiliza hoje, depois de modernizar,
a gestão das finanças públicas, e então partem por esse diploma, e ali também vamos encontrar termos e condições que se pautam para que o sistema possa ser útil na contabilidade pública. Depois, por fim, nós temos outro decreto, que é o Decreto Executivo 32/17, este é que aprova as instruções para a elaboração da Conta Geral do Estado. Então, a Conta Geral do Estado, para ser elaborada, também precisa ter regras e orientações em como é que ela deve ser feita. Então, de uma forma geral, então, estes são os 6 diplomas que nós trouxemos para o enquadramento legal. São estes os diplomas que nós consideramos chaves. Há outros diplomas complementares, naturalmente, mas estes são os diplomas fundamentais que se baseia a contabilidade pública.